Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe vocês poderosamente, abençoe quem me ouve, abençoe sua família, abençoe seus projetos e que Ele possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão, ele encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Quero ler com vocês o capítulo 12, a partir do verso 39 em diante. Vamos lá, diz assim, 2 versículos apenas. Entendam isto, se o dono da casa soubesse exatamente a que horas o ladrão viria, não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos se esperam. Glória a Deus. Irmãos, eu vou contextualizar rapidamente, mas aqui o Senhor, o Lucas, o evangelista, ele dá uma palavra do Senhor Jesus, que é uma palavra sobre a segunda vinda dele. A igreja de Jesus Cristo, a igreja fiel, ela prega isso, ela prega a escatologia do Senhor, ou seja, a volta do Senhor, para buscar uma igreja arrependida. O Senhor veio, ele morreu, viveu, pregou o evangelho, morreu numa cruz e ressuscitou. Nós pregamos morte e ressurreição, pregamos espera, pregamos promessas, pregamos arrependimento, mas precisamos pregar também a volta do Senhor Jesus Cristo. Logicamente, esses irmãos, é um tempo de juízo. Nós vivemos o tempo da graça, o tempo favorável do Senhor, o ano aceitável do Senhor. E esse texto ele fala disso, ele fala de uma espera, fala de como nós devemos estar quando ele voltar. Logicamente, isso pode ser aplicado para os nossos dias de hoje, irmãos, e ele sempre vem de tempos em tempos fazer julgamento, como por exemplo, na época de Abraão, ele foi em Sodoma e Gomorra e através da intercessão de Abraão, Deus resgatou o seu sobrinho Ló. Em outros momentos também vemos juízos eminentes do Senhor, como por exemplo o cativeiro babilônico. Em determinados momentos ele aparece justamente em nossa vida com um simples motivo. Naquele momento, a qual há um período de julgamento do Senhor, há uma distinção clara, aquele que serve e aquele que não serve. E o contexto dessa espera é justamente de um banquete, de um casamento, de algo que está sendo falado, que é a noiva do Cordeiro. E eu quero trazer para a nossa vida hoje, porque creio que tem alguns irmãos que esperam em Deus. E de tempos em tempos ele vem fazer justiça. Vamos lá? A palavra diz assim: entendam isso, se o dono da casa soubesse exatamente que horas o ladrão viria. Irmão, está falando do dono da casa, está falando de nós, como donos da nossa vida. O nosso corpo é a nossa casa, o nosso carro, como você pode bem entender. Logicamente ele está atribuindo aos versículos anteriores. Ele diz no primeiro versículo, que está no versículo 35, ele fala: estejam vestidos, prontos para servir e mantenham as suas lâmpadas acesas. Ele vem dando um ensino sobre dinheiro, sobre bens, sobre as pessoas insensatas, as que não, a questão da casa firmada na rocha, a casa não firmada, que é aquele que ouve e pratica as palavras. Mas o Senhor, ele traz um alerta nesses versículos. E qual é, irmão? Nós nunca saberemos quando o Senhor vai exercer juízo. Nós nunca saberemos o momento exato que a justiça de Deus vai nos chegar para nós. Nós nunca sabemos. Nunca, nunca. E até mesmo a vinda do Senhor Jesus, ela é escondida do próprio Senhor Jesus, da pessoa do Senhor Jesus, da pessoa do Espírito Santo. Ela é algo atribuída somente a Deus, o Pai, o Todo-Poderoso. Então, em momentos que estamos passando por espera, devemos estar sempre preparados, sabendo que pode ser a qualquer momento. Quero ler com vocês um texto que fala bastante disso. João capítulo 16, versículo 8, fala assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nos 3 versículos seguintes ele faz a separação do pecado, porque os homens não creem em mim, ou seja, não creem na palavra de Deus. O pecado é justamente tudo aquilo que vai contra o nosso propósito, o nosso sim e amém que nós temos na pessoa de Jesus Cristo. No versículo 10 ele fala da justiça divina, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Ou seja,
do tempo da eternidade que ele nos prometeu, da vida eterna. Aqui está falando de uma promessa, de uma vida eterna, aonde nós temos a convicção de que justamente o nosso tempo foi multiplicado. E no versículo 11 fala do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. É quando exatamente o Espírito Santo nos convence justamente dessas três coisas, que nós temos a certeza que nós não pertencemos a esse lugar, que nós viemos daqui. E isso tudo está ligado, irmãos. A nossa espera está ligada à nossa promessa e está ligado ao nosso preparo, porque ele continua falando, ele fala assim, ó, não permitiria que a casa fosse arrombada. Se nós soubéssemos o exato momento, nós nos prepararíamos apenas antes. E o preparo, ele demanda tempo. O preparo de Deus, ele demanda tempo. Sabe por quê, meu irmão? Fácil é escrever um poema, difícil é ser poesia. Eu quero repetir isso. Fácil é escrever um poema, difícil é ser a poesia. Porque quando nós estamos ali treinando, nós até começamos a falar, o nosso modo de falar, o nosso modo de ver as coisas vão mudando paulatinamente, mas quando vem o momento da aflição, o momento em que o teste da fidelidade é aplicado, muitas vezes, muitos de nós sucumbimos, nos entregamos à emoção do momento, nos entregamos justamente à aflição que aquele momento de juízo do Senhor provoca em nós. E acontece, irmãos, o juízo de Deus, ele nunca é um momento fácil de se passar. Nós vemos por Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, a hora que os anjos foram declarar lá o juízo, a mulher de Ló, ela continuou olhando para trás, sentindo saudade, por isso ela se tornou uma estátua de sal. A palavra fala que logo depois que Ló, que sofreu o juízo, o que aconteceu? Ele vai para uma cidade, eu não me lembro, o interior, um lugar lá perto, ele se instala lá com as suas filhas, ele se embebeda e tem relações sexuais de incesto com a sua filha. Ou seja, aquilo tudo mexeu com o coração dele, nós percebemos, sabe? E dali nasce uma geração amaldiçoada, justamente porque Deus abominava aquele tipo de situação. Nós percebemos isso, nós percebemos que depois do julgamento divino acontece a mesma coisa com Noé, que se embebeda. Então, durante esses momentos, são momentos que nós precisamos estar com a mente firme. Sabe por quê, meu irmão? Porque se o controle fosse nosso, nós deixaríamos para preparar somente ali naquele momento. Nós não precisaríamos de Deus, nós não precisaríamos do preparo, nós não precisaríamos da espera, nós não precisaríamos dessa confiança. Se o controle estivesse na nossa mão, nós julgaríamos que não precisaríamos de Deus e agiríamos por nossa conta própria. E muitas pessoas que têm atravessado o deserto, que têm atravessado esse deserto de preparação, de restauração, e eu falo aqui restauração pessoal, irmãos, eu sei que muitos buscam uma restauração de relacionamento, muitos buscam por um filho que se perdeu para as drogas, muitos buscam uma restauração de relacionamento no trabalho, muitos buscam em todas as áreas. Quando percebem realmente que estão no deserto, percebem justamente que é em todas as áreas e o quanto precisam de Deus para que as suas vidas voltem, vamos supor, a uma suposta normalidade, porque na verdade nunca volta a ser como era antes, porque o que Deus faz, irmãos, é eterno. O que Deus faz tem durabilidade. O que Deus faz não é para se desmanchar ali na frente. Tem muitas restaurações que não é Deus que faz, é a vontade humana, é a vontade das razões. E o que você quer, irmão? O que você quer, minha irmã? Você precisa se perguntar. Você quer que Deus restaure ou você mesmo quer restaurar aquilo que foi perdido na sua vida? Olha, vamos ver o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, o seu filho na fé, o seu sucessor, logo depois, um pouco antes dele ser executado em Roma, ali na prisão. Em 1 Timóteo capítulo 1, 1 Timóteo, o primeiro livro de Timóteo, quero ler com vocês o capítulo 6, o versículo 15 e 16. Olha as palavras de Paulo, fala assim, ó: porque no devido tempo Cristo será revelado. Ele é o bendito, é o único Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o único imortal, o que mora em luz tão estupenda
que nenhum ser humano pode aproximar-se dele, nenhum homem jamais o viu e nem nunca o verá. A ele seja a honra e poder e domínio para todo o sempre. Amém. Está falando da revelação de Deus. Está falando daquilo que nós fomos preparados para uma manifestação gloriosa do tempo. Mas o que me chama a atenção é que Paulo sabia que tem um tempo certo e que ele é o único que pode, todo poderoso. A palavra fala que ele tem todo o poder, que ele é o rei, ou seja, o controlador, e que ele é Senhor, que ele tem autoridade sobre todas as coisas. O único que nunca morreu, até os anjos, irmãos, não são seres eternos, seres imortais. Não. A eternidade só é concedida por Deus. Só Ele pode prolongar os nossos dias. Só Ele pode multiplicar o nosso tempo. Só Ele pode transformar do nosso deserto um jardim. Somente Ele. Somente Ele tem essa capacidade, esse poder está tudo para Ele. Por isso a Ele seja a honra, o poder e a glória. Por isso Ele nos chama justamente, irmão, a entender que o controle está na mão dEle para todas as coisas. O Senhor Jesus continua falando, fala o seguinte: estejam também sempre preparados. E preparados, entenda que é um estado, irmãos, é um estado. Quando o Senhor entende, sabe, que em momentos nós vamos ter algumas dificuldades, como por exemplo em 1 Reis, capítulo 19, o profeta Elias, ele passa por um momento ali de sucesso do seu ministério, logo depois tem um confronto com a rainha Jezabel. Jezabel ameaça ele, a palavra fala que ele pensando em se salvar, foi esconder na caverna. A caverna fala de um período de trevas. O Senhor levou a provisão, colocou ele num lugar ali onde tinha um riacho. Num tempo de seca em toda Israel, ele tinha um riacho disponível só para o profeta. Os corvos traziam um alimento para ele, dia e noite, e até o momento que o Senhor perguntou para ele: o que está fazendo aí, Elias? Por quê? Porque nós não fomos chamados para ficar escondidos, irmão. Nós fomos chamados sim para revelar a glória de Deus. A palavra fala que a humanidade aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. A preparação capacita justamente a nós vivermos o propósito. A preparação, ela capacita justamente nós vivermos a bênção, até mesmo aquilo que nós temos pedido para Deus, irmãos. Olha, fala, estejam vestidos. Vestidos fala justamente, meu irmão, das vestes, do arrependimento, daquilo que deve ser praticado diante de Deus. Em Mateus, capítulo 20, versículo 22, o banquete do casamento messiânico, a palavra fala, muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. Ele revela ao longo de toda a história, porque foram chamadas as pessoas deram desculpas das mais variadas e todas elas plausíveis, até mesmo de não serem pecado, como por exemplo o casamento, trabalho, dentre outras estavam escritas lá. E o Senhor manda chamar os mendigos vêm, mas em determinado momento o Senhor, um dos servos do Senhor, olha que tinha um mendigo que não se preparou, que estava com a roupa imunda, ou seja, a roupa de mendigo ainda. E as vestes que o Senhor tem para nós é lavar, ou seja, a nossa velha vida já não cabe mais nesse novo momento a qual o Senhor quer nos introduzir. Nós deveremos abdicar para trás. Se quisermos vestirmos vestes novas, irmãos, você já viu alguém vestir uma roupa de gala por cima de uma roupa toda suja de mendigo? Não tem como. Nem mesmo uma roupa limpa por cima de outra limpa. E a roupa que o Senhor tem para nós, ela é reluzente. Não é desse mundo. Então, jogue, sabe, aquilo que você não precisa mais do seu guarda-roupa fora. Deixa o Senhor te vestir como Ele vestiu o filho pródigo. Fala, prontos para servir. Essa era uma outra forma que está ali no versículo 24. Ou seja, irmãos, nós fomos chamados, irmão, a servir uns aos outros. Muitas pessoas estão preocupadas com a bênção, estão preocupadas em ter, em vez de ser. Você talvez seja da parte dessas pessoas, talvez o irmão Alisson seja daquelas pessoas que querem ter uma pessoa confiável, uma pessoa que não trai, mas mais do que isso, nós devemos ser esse tipo de pessoa para atrair. Não, sabe, seja confiável você, irmão, seja amável você, porque até o casamento, por exemplo, é
para um servir ao outro. O corpo do homem não é para o homem, o corpo do homem é para a mulher dele, o corpo da mulher não é para a mulher dele, o corpo da mulher é para o homem que ela escolheu para ele, ou que Deus trouxe a iluminação. Independente daquilo que o Senhor está fazendo, esteja pronto. E fala também de manter as lâmpadas acesas, ou seja, meu irmão, justamente sair da caverna. Sair do momento de trevas, sair do momento de depressão, sair do momento de ansiedade, se levantar no espírito. Olha, irmãos, nós somos chamados a preparar o nosso futuro agora. Eu quero repetir isso. Nós somos chamados a preparar o nosso futuro agora. Pegue uma pá e comece a cavar. Eu quero repetir. Pega uma pá e comece a cavar. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm esperado uma resposta de Deus. Eu quero falar, meu irmão, você é a resposta para uma geração que está toda corrompida. Eu quero te falar, meu irmão, você é a resposta para uma geração toda corrompida. Talvez você pense, mas eu sou gago, eu não sei falar, irmão. Sabe, o trabalho que Deus te dará, que você esteja pronto para servir, vestido para Ele e com a sua lâmpada que iluminará não somente a sua vida, mas as outras. Saiba que Deus, sabe, é totalmente capaz de te preparar para a obra, para o propósito que Ele te chamou. Então Deus te capacita a viver o propósito, e a preparação que te capacita a viver esse momento todo aguardado. Olha, e a palavra fala, continua falando, e essa parte é a melhor, fala assim, ó: pois o Filho do Homem virá quanto menos se espera. Não vai ser agora, irmão. Não vai ser, sabe, não vai ser agora. Não vai ser agora, no momento que você está pensando, não vai ser como você está pensando. E quer saber de uma coisa? Não importa como Deus vai fazer. Só saiba de uma coisa: vai ser perfeito. Vai ser surpreendente. Deus vai te surpreender. Deus vai fazer muito mais do que você espera. Você vai amar viver o propósito. Entenda isso. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Ele traz para nós, sabe, traz uma realidade de bênção, uma realidade que durante esse preparo nós não combinamos, nós não conseguimos entender. Olha, eu quero ler para vocês o Salmo 91, versículo 9 e 10, é o salmo justamente daquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. No versículo 7 fala: 1000 cairão à tua direita, 10.000 ao teu lado, mas tu não serás atingido. Mas olha o que fala o versículo 9 e 10, ele diz o seguinte: tudo isso acontecerá porque você disse: o Senhor é a minha proteção, o Altíssimo é a minha morada segura, o mal não me apanhará de surpresa, e o meu lar não será atingido mais pela desgraça. Por quê? Porque Deus vai te preparar tanto, vai te deixar tanto preparado que você vai ter olhos de águia, irmão. Você vai saber o mal, vai conhecer o mal apontando de longe, e Ele fará infinitamente mais na tua vida, e todos que estiverem com você serão abençoados pela obra das tuas mãos. Acredite nisso. Em Efésios 3:20 diz que Ele faz infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos, segundo o poder dele que opera em nós, para que toda honra e toda glória seja dada a Ele. Mas eu quero terminar com você, meu irmão, eu quero terminar com você. Sabe, por mais que você tenha visto, por mais que Ele tenha te mostrado um sonho, por mais que Ele tenha te dado uma visão de futuro, nada é completamente daquilo. Aquilo ali é só um lapso, um relance daquilo que há de vir. E é um tempo bom, acredite, sim. Mas o que realmente vai acontecer é o que está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e não penetrou no coração e na mente humana aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então segura essa palavra, segura essa promessa, sabendo que Deus tem sim, que nenhum do teu trabalho, nenhum mesmo, meu irmão, de reconstrução pessoal é em vão, viu, meu irmão? Deus está fazendo uma obra maravilhosa na sua vida. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus operar, deixa Deus agir na sua vida e deixa Ele lhe entregar uma recompensa para o teu sacrifício. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.